Amanhã a bola rola e como rola, vamos falar sobre Vasco, vamos falar de saídas, vamos falar sobre chegadas, vamos falar também sobre uma venda aí que se for nos termos que estão circulando, é péssima para o Vasco. Vamos falar do provável time que vai a campo amanhã contra o Flamengo. Tudo isso já. Salve, salve galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E amanhã, às 9h30 da noite, a bola vai rolar. E como vai rolar? No Maracanã estaremos lá, nossa primeira cobertura presencial de 2026, Vasco Flamengo, terceira rodada do Campeonato Carioca. Um jogo extremamente importante para os dois lados, né? Os dois aí evitando uma crise, né? Já que o Vasco vem de uma vitória e um empate, o Flamengo vem de um empate e 2 derrotas seguidas. Então, o time B, tudo bem, mas os times grandes vivem sob pressão, vestiu a camisa, tem que vencer. Então, inclusive, o Vasco poderá ter um sabor, né, de praticamente eliminar o seu maior rival, o ex-maior rival, no Campeonato Carioca, caso vença a partida de amanhã. Lembrando que a TV Globo, com a narração do Luiz Roberto, vai transmitir a partida. O Luiz Roberto é tanto ligado no futebol quanto na Fórmula 1. Foi ele que deu o furo que o Prost estava se aposentando da Fórmula 1. Então, assim, e com o comentário do Roger Flores, e meus pesames que vai assistir o jogo na TV Globo. E do Felipe Bastos. Então, assim, eu não sei se a GE TV vai transmitir, porque geralmente a GE TV agora está fazendo uma transmissão independente da TV Globo aberta, né? Ano passado, eles transmitiam exatamente, né? Só tinha uma equipe independente, mas faziam exatamente a mesma transmissão. Hoje está sendo diferente. Mas é um jogo que vai, pelo menos, mexia com o Rio de Janeiro, quando os dois estavam bem, os dois brigando, pau a pau com o título, mexia com o Rio de Janeiro, a cidade parava, só falava na semana de Vasco Flamengo, de Vasco Flamengo. Euforia do lado do Vasco, na verdade dos dois. Segundo o Euriquinho, o Flamengo ainda vê assim que eles dão premiação, dão bicho extras para os jogadores que venceram o Vasco. Do Vasco é que a coisa, pelo jeito, mudou, né? Desde quando o Eurico faleceu, o Eurico tinha essa fundamentalismo, né? De que o Flamengo era um campeonato à parte, tinha que vencer o Flamengo. Eu acho que o Eurico tem vários defeitos do mundo, como qualquer ser humano. Eu mesmo aponto vários, apesar de me chamarem de casaquistas, euriquistas, não sei porquê, mas tudo bem. Mas uma coisa ele tinha razão, né? Essa coisa de vencer o Flamengo, que a gente não poderia ter perdido a essência. Não estou falando de inimigos, guerra, nem nada disso, né? Paz, né? Quando a bola rolar, é que começa a guerra, entre aspas, mas entre os torcedores, paz. E todo mundo na paz quando o árbitro também apertar o fim da partida. Bom, e para esse jogo, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com o Ryan. Ele praticamente está vendido para o Wolves na Inglaterra. Segundo Gilmar Ferreira, do O Globo, abraço ao Gilmar Ferreira, ele vai ser vendido por 35 milhões de euros, equivalente a 222 milhões e meio de reais, sendo que o Vasco vai ficar com 70% do bolo.
que é equivalente a 25 milhões de euros. Se for isso mesmo, né, os outros 30% embutidos aí entre assim, o empresário do jogador e a família do jogador, se foi isso mesmo. Péssimo negócio para o Vasco. Era bom. Tinha, sabendo, uma esperança de uma mudança estrutural, o Vasco. Nunca é 100%, porque, por lei, o empresário tem sempre direito a 10% da venda, até 20%, se não me engano, mas eu acho que tinha que ficar pelo menos com 80%, ou 90%. Daí, mas bom, estamos ainda voltamos, na verdade, na era do associativo Vasco da SAF, mas na prática. Quem administra o futebol, né, do Gigante da Colina é a associação, é o Pedrinho. Então, fica na questão, né, na verdade, na prática, o associativo que comanda. Quanto não houver revenda, será essa venda para manter a venda de ativo para manter as coisas funcionando. Às vezes, vender o almoço para ter a janta. Então, mas tem gente aí dizendo que salvou. Salvou. Ainda não me explicaram de que. Eu falei, só não foi. Né? Tanto que já era falido, vendeu para qualquer bosta que apareceu. Mas vamos que vamos, tem o desfalque do Ryan e com isso o GB vai ganhar uma oportunidade no ataque. O GB é um atacante que eu vejo potencial, um centroavante que eu vejo potencial, mas eu acho ele muito verde para assumir essa responsabilidade, né, de entrar no fogo. Eu deveria ainda fazer com ele, que estava fazendo já no ano passado, entrando aos poucos. Muitas vezes ele foi decisivo, como o gol da vitória sobre o Vitória da Bahia por 4-3. E o último gol contra o Bragantino na vitória de 3-0. Então, o cara que era para entrar aos poucos, amadurecer ele, para depois sim ele assumir a responsabilidade. Thiago Romário já entrou no time profissional dando resposta, o Roberto James também, Edmundo também. Cada caso é um caso, né? Esses caras que eu acabei de citar são fora de série. O GB é um bom jogador, mas não vejo ele assim nessa prateleira que era dos jogadores que eu acabei de citar. Mas é um cara que eu vejo potencial, mas tomara que esteja inspirado amanhã contra o Flamengo, né? Já que é o nosso maior rival. Quem sabe ele fazendo o gol da vitória, olhares sobre ele mudem até. E será o time titular, terá a volta do Lucas Piton na lateral esquerda, com isso o Kumita volta ao banco de reservas. E tem essa ausência do Ryan, que será muito sentida, mas o Vasco terá que agora conviver com ela, já que ele está de saída. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Cuesta e Lucas Piton. Juan Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho. Nuno Moreira, Andrés Gomes, GB, serão esses 11 que estarão jogando amanhã lá no Maracanã. Estaremos lá, né, com o nosso short, nossa entrevista pós-jogo e tudo que rolar lá no Maracanã. Pode falar em saídas. O Safosa acertou seu empréstimo com o Taleres da Argentina. Inclusive o Taleres já anunciou o Safosa, que será por empréstimo até o final do ano.
ele tenha uma, uma estadia boa lá no Talheres, né? Inclusive, a última coisa que eu tenho de memória dele vai até boa, que foi o gol de falta da vitória de 2-0 sobre o Corinthians, no 6 de januário. Mas boa sorte ao Safosa lá no Talheres. E o Mário Roncoff é um novo reforço do Vasco. Segundo a imprensa argentina, o Vasco deu um pulo de gato, né, no Boca Juniors, que o próprio Atlético Nacional, que era o clube dele, já deu um sinal positivo para a venda para o Vasco da Gama. O Vasco vai pagar 6 milhões de dólares pelo jogador. Espero que, pelo valor, até que ele venha e corresponda, né? Já que é um jogador que é tido como uma promessa do futebol colombiano, né? Inclusive foi convocado para a seleção colombiana no ano passado. E o Vasco é uma boa vitrine, já que ele sonha estar entre os convocados da seleção colombiana. Ele vai ter jogadores aqui colombianos, né, que jogaram também na seleção, estiveram com ele na seleção, que é o Andrés Gomes e o Cuesta. Que ele é que eles sentem que tem uma torcida exigente e que ele brilhe com a camisa do Vasco. Bom, e havia um impasse salarial entre o Brenner e o Vasco da Gama, mas o Vasco fez uma contraproposta que deve ir no Vasco. Há um otimismo que será aceita entre o Vasco e a Unisned, tudo certo. Falta só o sim do jogador e ele sendo aguardado na próxima semana, sendo mais um reforço do Vasco para o ataque, né? O Vasco perdeu 2 jogadores para o ataque, o Vaete, aliás, o Vaete está despedindo de todo mundo, né? Até ele foi agora num carnaval fora de época, que da Ivete Sangalo, para despedir dela também, se acordo com os coleguinhas. Bom, eu não sei quanta paciência que os paraguaios vão ter do Cerro Porteiro, ele está despedindo de meio mundo aqui. E processou a SEDAI, inclusive, por alegar abuso na conta de água. Perdeu o Vaete, está a via de perder o Rayan. Mas olha, é muito cedo para dizer que a diretoria repôs a altura. Espero ver o Mário em ação e o Brenner em ação para dar maiores diagnósticos sobre se repor a altura ou não. Teoricamente, eu diria que não, mas vamos esperar ver os dois em ação. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno com pré-jogo Vasco e Flamengo. Esperamos ter inclusive, uma participação especial da parte do time da Gávea. E, né, e uma pessoa muito especial. E também lá no Maracanã, lá para 6 da tarde, 6h30 da tarde, estaremos lá no ex-maior estádio do mundo para a cobertura de Vasco e Flamengo, com o nosso sócio, nossa entrevista pós-jogo e repercutir tudo que rolar lá no Maracanã. Lembrando, quem não for ao jogo, a TV Globo vai transmitir a partida.